Saúde, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus nessa noite, neste dia abençoado que Deus nos deu, para nós falarmos da grandeza de Deus, do poder de Deus e da veracidade do Evangelho. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, glória a Jesus, aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus aqui no livro de Daniel, capítulo 5. Ler apenas um versículo e fazer a explanação do conteúdo da glória de Deus, aleluia, desta pregação. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Só o versículo primeiro, amém? Fazer o resumo da glória de Deus, explicar o que está acontecendo, o que nós estamos vivendo nos últimos dias, igreja. Aleluia. Aqui fala do rei Belsazar, aleluia. Um homem que foi criado por Nabucodonosor, na realidade filho de Nabonido, irmão de Nabucodonosor, aleluia. Era um filho de criação de Nabucodonosor, e ele substituiu o reinado após a morte do pai, que tornou-se um grande homem de Deus, Nabucodonosor, após a conversão ao Senhor Jesus, a conversão ao grande Deus de Israel. E Nabonido, após, começa a ter uma chance de reinar ali na Babilônia, e ele começa a fazer coisas desagradáveis a Deus, sabendo que seu pai passou a temer a Deus, dar ordem para seguir o Deus de Israel. Ele passa a fazer coisas abomináveis, além de beber, além de estarem cultuando coisas, orgias, coisas erradas dentro daquele local do palácio. Eles foram pegar materiais sagrados de Deus, de ouro, de prata, de cobre e de ferro, e de madeira também, de todas as especiarias, aleluia, de todas as espécies eles trouxeram, aleluia, para cultuar, aleluia, ali ao seu Deus, com as coisas sagradas de Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode tocar nas coisas sagradas de Deus. Este é o conteúdo da palavra de Deus, não tocar nas coisas sagradas de Deus. E não só quer dizer objetos, como também significam pessoas. A minha Bíblia diz, ai daqui tocar nos meus ungidos, nos meus pequeninos, quer dizer, ungido quer dizer todas as pessoas que têm um temor verdadeiro com Deus. Não quer dizer somente, exclusivamente palavra pastores, mas todos os que têm uma exclusividade com Deus, uma dedicação, uma intimidade com Deus, são ungidos, são meus eleitos, os meus fiéis, aleluia. Não confundir atributo ou título com a palavra ungido, quer dizer, que recebeu a unção de Deus para fazer a obra do Senhor. E aqui ele veio tocar nas coisas sagradas de Deus, no materiais sagrados. Diz a Bíblia que eram vasos, mas provavelmente também veio copos, veio materiais onde se colocava o vinho e começaram a profanar, a de respeitar as coisas santas de Deus. E com Deus não se brinca, com figura das coisas do Senhor, como se faz muitas vezes no carnaval, ou se fizeram, porque com certeza haverá um juízo do que foi feito com as imagens, com as coisas, aleluia, que representa o atributo de Deus. E aqui ele toca nas coisas do Senhor, fazendo, aleluia, profanação dos objetos de Deus. E o que me chama a atenção, aleluia, de cada um que ouve, é que foi um juízo imediato. Na mesma noite, pela madrugada, para quem não sabe, não está escrito na Bíblia, mas está nos livros, dos pergaminhos da história dos medos e persas, amém? Que está escrito, que hoje em dia representam a nação do Irã, além que está próximo do Golfo Pérsico, onde está o Iraque, está nos seus livros sagrados, além dos seus livros, conta a invasão do rei Dario, que era persa, se uniu com os medos, invadiram pela madrugada, depois da meia-noite, entraram pelos aquedutos, uma região interior por baixo do palácio, onde estava todo mundo embriagado. Deus deu a sabedoria a Dario, que era um grande homem de Deus, tinha sido instruído por Daniel, amém? Glória a Deus, ele entrou ali, amados irmãos, e na madrugada estava todo mundo bêbado, sem coordenação motora, sem a mínima chance de defesa, embriagados. Eles invadiram e provavelmente capturaram a todos vivos e fim a cada um, porque eles obedeceram a palavra de Deus. Foi um juízo dado a Dario para que ele executasse sobre Belsazar, que tinha desobedecido os princípios do evangelho do Deus de Israel, aleluia. E este rei Medo-Pérsia passou a reinar grandemente ali, foi um grande amigo de Daniel, fez parte da grande história de Daniel nas covas dos leões, tinha um grande amor por Daniel, amém? Ele também manda reconstruir os muros de Jerusalém, e tem um grande papel importante nas coisas de Deus. Ele não foi tolo de servir o caminho de Belsazar, além de muitos outros que fizeram tolice contra as coisas de Deus. E quantas pessoas, meus irmãos, estão fazendo tolice contra as coisas de Deus? Aleluia, Deus chama de uma maneira e a pessoa começa a receber bênção, começa a receber prosperidade, começa a chegar a um patamar onde Deus queria até abençoar, e a pessoa começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Aleluia! Louvado o nome do Senhor.
Nós vemos nos últimos dias pessoas, aleluia, usando o meio de internet para denegrir as imagens de outros crentes. Parece-me que é crente querendo criar uma situação contra crente, ou melhor, cristão contra cristão, amém? Criando imagem, eu não sei se trata de pessoas que também não são cristãos, se pertencem a seitas, para criar uma situação contra o evangelho. Estão filmando, e se trata de crente, o problema vai ser mais estreito ainda, porque não é para você fazer isso, pegar a imagem de outros crentes, ou achar que isso é falha, vai cuidar da tua falha, você também tem falha, amém? Então não fica pegando imagem de pessoas, porque o juízo de Deus vai ser certo contra tu. Não pensa que tu vai escapar, porque está procurando imagem de um pastor que fez isso, ou de um missionário que fez isso, alguém que fez isso, amém? E você diz que não é fake, ou mesmo que seja, cuida da tua vida com Deus, segue o evangelho, como esse Paulo, segue em frente o evangelho, deixa em paz as pessoas, porque cada um vai prestar conta com Deus. Enquanto a igreja procura se dividir, criar uma situação de divisão, Satanás se une para destruir a igreja. Um certo homem que hoje em dia é pastor, quando era bruxo, no passado foi uma reunião no inferno, ele mesmo dá o testemunho, aleluia. Ele diz que foi feito no inferno uma reunião, aonde eles se reuniram, aleluia, para fazer uma forma de dividir a igreja de Deus, amém? E qual é a forma de dividir? São métodos, são fofocas, são queixas, são problemas, e agora esse método sendo usado pela internet, por Satanás, de fazer com que crentes coloquem no seu coração de filmar a imagem de outros crentes com problema, ou criando uma situação de desavença. Cuida da tua vida, deixa a pessoa de lado, vai ser triste para ti entrar nessa área, porque esta é uma atitude de Satã, é um atributo dele, escandalizar as coisas de Deus. E a Bíblia diz, ai por quem vem o escândalo. Jesus não disse assim, ai daquele que escandaliza, ele disse, ai por quem vem o escândalo, ou seja, o canal que traz a informação do escândalo é mais responsável do que aquele que escandaliza. Então, se você está sendo canal de trazer a informação do escândalo, você é mais responsável e mais culpado do que aquele que está sendo a vítima do escândalo, amém? Porque foi isso que Jesus falou, ai por quem venham os escândalos. Ele está se referindo a pessoas que dão informação sobre coisa escandalosa. Não é para você dar informação de coisa escandalosa, é para você pregar a palavra de Deus, pregar coisas grandiosas de Deus. Enquanto isso, o inferno fez uma grande reunião no inferno, amém? Para criar uma divisão contra a igreja de Deus, aleluia. E nós cristãos temos que ser inteligentes a se unir, amém? Se unir, um braço dado em oração, orar pelos nossos pastores. Se algum foi visto em carnaval, se alguém foi visto em algum lugar, é para orar por eles, interceder por eles, aleluia. Se você julga, não sabe o que estão fazendo, está dizendo que estão fazendo parte do mesmo grupo, aleluia, ora por ele, luta por ele, mas não fica botando a imagem dessas pessoas, porque você vai responder também, porque você é responsável para escandalizar as coisas de Deus. Ele não está escandalizando, mas você que dá informação, é você que está escandalizando as coisas, porque está escrito em provérbio, o sábio mantém as coisas em secreto, mas o tolo a tudo ele revela. Amém? Então aquele que revela coisas que tem a ver com escândalo, esse não é sábio. Amém? Mantém secreto não quer dizer que você está omitindo o pecado, mas tem situações que você não pode esclarecer, colocar em luz, trazer das trevas luz, porque você vai estar colocando o bom nome de Jesus na situação, e para que pessoas venham escândalos do evangelho. E muitas pessoas podem não aceitar Jesus por causa dessas imagens que vocês estão mostrando, imagens de denegrição do evangelho. Aleluia! E eles não são culpados. Quem são culpados são espíritos atrasados, são espíritos malignos que lutam para fazer com que essas pessoas errem. Aleluia, porque essas pessoas venham causar uma situação. E você que está continuando ainda a persistir em procurar erro das pessoas, toma cuidado, porque Deus vai pedir juízo também de você. Havia um homem no passado que perseguiu muito Billy Graham. Amém? Não vou dar o nome de uma religião, uma seita que tem aqui no Brasil. Ele perseguiu bastante Billy Graham nos Estados Unidos. O pai dele, quando fazia cura, milagre, libertação, dom de maravilha, ele ficava observando para poder julgar Billy Graham e dizer que era um falso profeta. E essa pessoa não acreditava em milagre, não acreditava em coisas maravilhosas, mas perseguia Billy Graham nos Estados Unidos. Um certo dia ele vinha no seu carro capotou, e ele morreu asfixiado, e o tamanho do seu corpo se reduziu a uma caixa de palito. Amém? Para você ter uma ideia. E o pai dele chegou a quase 100 anos de idade, do Billy Graham atual. E atualmente está seu filho, Billy Graham, já pregando a palavra de Deus novamente. Então não persiga servo de Deus. Porque esse homem que perseguiu Billy Graham morreu encarbonizado. Amém? E é uma seita hoje em dia, não é uma pregação da que prega a palavra de Deus realmente. E nem tem Jesus como Salvador.
Amém? Não tem o Espírito Santo como a terceira pessoa da glória de Deus. E esse homem pagou um preço muito grande por perseguir o Billy Graham, que é um grande homem de Deus, pregador e ganhador de muitas almas, que só se preocupa com as coisas do Senhor nos Estados Unidos. Amém? Então eu digo para você, se preocupa com as coisas de Deus. Deixa de lado as coisas que você tem achado que é errado ou que é certo. Prega a palavra de Deus, amém? É o que Belsazar faz, vai tocar em coisas ungidas, consagradas. Por mais que essas pessoas estão fazendo o que você acha que é errado, eles são ungidos, não se tira a unção de ninguém, amém? Glória a Deus, aleluia. Não se tira a unção de ninguém. A prova diz que quando Saul, mesmo consultando a feiticeira, mesmo Saul já tinha feito algumas coisas idólatras, mesmo Saul tendo feito coisa desagradável contra Davi, Davi disse, não tocarei no ungido do Senhor, amém? Mesmo que ele se suicidou, porque a Bíblia diz, não matarás a si próprio, não te matarás, não matarás a ninguém, dá no mesmo, amém? E ele fez isso, ele foi para o inferno, sem dúvida, porque não houve arrependimento, ele tirou a própria vida, ele foi para o inferno como ungido, mas ele não deixou de ser ungido, amém? Glória a Deus, eleitor, muito cuidado você mexer com ungidos de Deus, que estão pregando evangelho, pastor, missionário, presbíteros, obreiro, evangelistas, duas pessoas que têm algo chamado para Deus, levita, para a adoração de Deus, muito cuidado, amém, glória a Deus, porque, aleluia, não ficarão impune pessoas, aleluia, Davi disse, eu não vou perseguir, amém, que Deus abençoe a cada um e guarde em nome de Jesus. Misericórdia, uma luta.